Olá, alunos do Novotec, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério da FATEC, Sertãozinho, falando de traçado da perspectiva isométrica do círculo. Como vocês já viram, né, e está na apostila que eu passei para vocês, traçado da perspectiva isométrica do círculo, o círculo em perspectiva isométrica ele tem sempre a forma de elipse, né? Então aquele vídeo do telecurso mostrou para vocês que um traçado de perspectiva, o círculo em perspectiva isométrica ele fica no formato de uma elipse. Para representar essa perspectiva isométrica do círculo, é necessário traçar antes um quadrado auxiliar em perspectiva na posição em que o círculo deve ser traçado, certo? Então, só mostrando para vocês passo a passo, vai ser mais ou menos assim. Lembrando, aqui no caso, pessoal, vou construir um cubo, né, para representar o traçado nas três vistas da perspectiva isométrica, tá certo? Aqui o eixo, os três eixos isométricos, né, cada um com 50 milímetros, e aí consigo traçar um cubo, tá? Então eu vou representar aqui como fica o traçado de um círculo nessa face, um traçado de um círculo nessa representação nessa face de um círculo e nessa face de um círculo, tá certo? Na face superior. Primeiramente, você precisa dividir. Então, eu dividi aqui os três lados ao mesmo tempo, mas só para vocês entenderem. Se o círculo fica desse lado, você vai dividir ao meio esse quadrado. Lógico, o quadrado tem que ter a dimensão do diâmetro, tá certo? Então, se o diâmetro é de 50 milímetros, o nosso quadrado tem que ter 50 milímetros, tá? Cada lado dele. E aí você vai sair do vértice, né? Isso aqui lembra? São vértices da menor diagonal desse quadrado. Então, veja, se você traçar uma linha aqui, ó, já tá as linhas que vai me auxiliar tá aqui, mas imagine o seguinte, se você traça uma linha daqui a aqui, ela vai ser maior do que traçada de 1 até esse ponto aqui. Então, da menor diagonal, você vai sair com linhas do vértice da menor diagonal até o meio das arestas opostas. Então, veja, eu saí daqui da menor diagonal e fiz linhas que vão me auxiliar aí. Essas são marcações que vão marcar a minha elipse, né? Onde começa e onde termina, vocês vão entender. Veja, faço a segunda marcação, então no vértice oposto, né, da menor diagonal, eu saio com linhas auxiliares até o meio das arestas opostas. Então essa marcação aqui foi só para marcar o meio, tá certo? E aí você fez essa marcação, que é onde a gente vai posicionar a ponta seca do compasso, começar a traçar a elipse, tá certo? Então veja, eu vou dividir aqui para ficar mais fácil em ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então veja que o ponto 1 é o vértice do próprio cubo. São os vértices da menor diagonal, da face que eu quero traçar. No caso, eu vou traçar um círculo aqui. E o 3 e o 4 são consequência do cruzamento dessas linhas auxiliares, essas linhas de marcação do vértice, do início e do término da minha elipse, tá certo? Então veja, posicionando a ponta seca, eu estou falando aqui, pessoal, em traçar no papel, né, com compasso, tudo certinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês no AutoCAD. Então, eu estou explicando aqui primeiramente para vocês entenderem na mão como ficaria. Então, aqui no ponto 1, eu posicionando a ponta seca, né? Então, aqui vai ser o centro do meu raio da primeira parte da minha elipse. Então, posicionei a ponta seca do compasso aqui em 1. Posicionei a ponta do lápis do compasso aqui em 4. E essa abertura vai ficar fixa. Basta eu traçar uma linha desse meio dessa aresta até o meio da aresta oposta, dessa forma aqui, certo? Então está feito o primeiro arco
primeiro arco da minha elipse, né? E aí vou para o segundo. Então inverto a posição. A ponta seca agora passa para o 2. E a partir do meio da aresta oposta, abro o meu compasso até o meio da aresta oposta, para traçar até o meio da outra aresta oposta. E assim está feito o meu segundo raio, o meu segundo arco da minha elipse. Vocês vão falar, então para que foi o 3 e o 4? O 3 e o 4 foi para traçar os arcos menores da elipse, né? Então, por exemplo, eu colocando a ponta seca no 3, posicionando o meio da aresta, abrindo até o meio da aresta, o que eu vou conseguir fazer é o arco menor da minha elipse. Assim como o 4, né? Posicionei a ponta seca no 4, vou do meio da aresta ao meio da outra aresta, tá certo? E veja, essa é o meu círculo em perspectiva isométrica. Ele tem o formato de uma elipse. Então, por isso que ele precisa ser traçado de maneira diferente, por ser uma elipse, né? Então, eu não vou ter um centro único numa elipse. Uma elipse ela é composta de vários arcos, certo? Então, veja, fiz aqui na face que a gente aprendeu a chamar de frontal, adotamos como frontal essa face, fiz o meu círculo. Então, se eu tivesse alguma geometria cilíndrica nessa face, seria dessa forma que eu traçaria. Vou para a segunda face aqui. Novamente, já aproveitando que está dividido ao meio, traço da minha menor diagonal. Pessoal, menor diagonal é você traçar aqui uma linha e comparar. Não estou traçando porque não é preciso. É visível que essa diagonal é menor do que essa diagonal. Então, da menor diagonal, saio com linhas auxiliares, marcando o meio das arestas opostas. Então, do vértice, vou repetir, do vértice da menor diagonal, sai linhas marcando até o meio da aresta oposta. Então, saiu uma linha, saiu outra linha, certo? Vou agora para a marcação do segundo ponto. Então, veja, no segundo ponto eu tenho a menor diagonal, né, a diagonal oposta, o vértice oposto da menor diagonal. Saio com linhas do vértice da menor diagonal até a aresta, ao meio da aresta oposta. Até o meio da aresta oposta, tá certo? Tá feita a minha marcação. Feita a minha marcação novamente, né? Marquei 1, 2, 3, 4 e é o centro dos meus raios, né? Onde vai a ponta seca do compasso. No AutoCAD a gente vai usar a ferramenta exatamente como um compasso, então por isso que eu estou mostrando isso. E aí basta a gente posicionar a ponta seca em 1, vou até o meio da aresta oposta, abrir o meu compasso e aí traço até o meio da outra aresta oposta, tá certo? Mesmo caso, só inverto, a ponta seca vai para o ponto 2, abro até o meio da aresta oposta e levo até o meio da outra aresta oposta, riscando, fazendo assim o meu arco da elipse, o segundo arco da elipse. Esses foram os arcos maiores. Os arcos menores, você vai em 3, posiciona o meio da elipse até o meio da aresta oposta, tá certo? E aqui no 4 a mesma coisa, vai até o meio da aresta, até o meio da outra aresta, assim unindo e formando o nosso círculo em perspectiva isométrica, certo? Na face superior não é diferente, é só você achar a menor diagonal, saindo linhas dos seus vértices até as arestas opostas. Você vai cruzar essas linhas, tá ok? Para dar as marcações necessárias para fazer a sua elipse. No vídeo que vocês viram do telecurso, né, ele não faz essa marcação completa, né? Ele só marca o meio das arestas, né? Ele só marca o meio do lado do quadrado, mas não faz essas linhas auxiliares. Aqui é a maneira correta, tá certo? Tem que ter essa marcação aqui. E aí você, novamente, 1, 2, 3, 4, posicionando o seu mouse, ou
Posicionando sua ponta seca em 1, você traça o arco do meio da aresta oposta até o meio da outra aresta oposta. Posicionando o seu compasso em 2, ponta seca do compasso, você abre o seu compasso até o meio da aresta e traça até o meio da outra aresta. E esses são os arcos maiores da sua elipse. Os arcos menores você vai usar o cruzamento dessas linhas, né? Então veja, o cruzamento dessas linhas ele é fundamental para marcar o início do arco, o final do arco, no início do arco grande ao final do arco grande. Início do arco grande e final do arco grande 2. E o cruzamento deles vai dar exatamente para você fazer os arcos menores. Então, colocando a ponta seca em 3, você consegue traçar o seu arco menor da elipse, o arco menor da elipse, certo? Então esse, pessoal, foi o traçado da elipse, né? Mostrando para vocês no papel. Agora vou mostrar no AutoCAD, como é que fica no AutoCAD. O AutoCAD, vou abrir aquela malha que vocês já coloquei no Google Classroom, né? Da turma de vocês. Vou abrir a minha malha. Então, vou traçar o mesmo... vou até mudar a cor aqui. Então, vou traçar o mesmo quadrado lá para vocês verem. E depois eu vou traçar uma peça, né, com superfícies cilíndricas, com perfis cilíndricos, para demonstrar para vocês que não muda. Então, aqui eu vou deixar com 50. 50. Eu já sei que é 50, 50, 50, então eu já estou traçando aqui, tá, pessoal? Então já tracei a parte superior, espero que você tá um pouco forte, né? Mas acredito que todos estejam vendo. Certo? Então tá traçado aí. Eu vou, pessoal, eu não preciso da malha agora para traçar, então eu vou mostrar para vocês fora da malha para ficar mais fácil, né? Aqui o meu AutoCAD tocou a visão, deixa eu mudar, desculpa, eu deveria ter feito isso antes. Tá com a visão do clássico, tá certo? Mas a gente aqui, ó, vamos usar a visão normal que vocês, no caso, não deu para a gente utilizar a visão clássica, tá? Então, eu acertei aqui a visão. Então, voltando aqui, né, vou dar um copy, a ferramentinha minha estava escondida aqui debaixo. Aqui, pessoal, é o AutoCAD Mechanical, tá? Mas é o mesmo AutoCAD, tá? Eu peço para vocês baixar o AutoCAD Mecânico, porque ele tem mais ferramentas dedicadas à mecânica, tá? Mas o AutoCAD é o mesmo, tá certo? Vou dar um copy, vocês já viram como é que copia, pego a ferramenta, ou aperto CO, sem comando nenhum, aperto CO, Enter, peguei o copy. Dou um Enter, seleciono o objeto que eu quero, selecionei o que eu quero, dou um Enter. Eu posso dar um ponto qualquer para levar, vou dar esse ponto aqui, qualquer ponto, tá certo? Feito isso, só para mostrar para vocês, para deixar mais fácil, ficar mais aparente a traçagem. Então, novamente, aqui o que você precisa dividir, vou mudar a cor aqui para dividir, para vocês entenderem. Peguei line, vou dividir. Pessoal, aqui ó, tá vendo? Quando aparece o triângulo, é o midpoint, aqui está em inglês, é o meio ponto, tá? É a ferramentinha auxiliar de meio ponto. Ah, professor, mas como é que eu pego esse meio ponto? Se você apertar o Shift e botão direito, depois que você pegou o comando Line, essa é uma ferramenta auxiliar de precisão. Você pegou o comando Line, você vai Shift e botão direito e procura meio ponto ou midpoint, se você tiver em português, meio ponto, certo? Então eu vou traçar daqui até aqui, ó. Veja que o meu já ficou selecionado essa ferramenta, eu vou manter. Certo? Tracei o meio. Desculpa, eu vou traçar daqui, ó. Novamente, Shift e botão direito, meio ponto, midpoint. Certo? Vou dar um ESC, vou fazer outra marcação. Novamente, ó, Shift e botão direito. Se o seu estiver acontecendo assim, ó, fica vendo, ó. Tá vendo? Você está passando, não está acontecendo nada, porque o meu eu desliguei o snap, o objeto o snap off. Eu desliguei o objeto. Então, se não tiver aparecendo o triângulo no meio, você aperta Shift e botão direito.
meio ponto, tá certo? E aí veja que você vai precisar fazer isso novamente, tá certo? Preciso dar mais aulas de AutoCAD a vocês, vou fazer isso com o tempo, é que eu acho importante vocês vão já se familiarizando. Veja que a face que eu vou traçar o meu quadrado já está marcada, certo? Agora eu vou àquelas marcações, a menor diagonal eu vou sair linhas até o meio das arestas opostas. Então olha lá, deixa eu apertar aqui, ó, vou pegar a endpoint, tá certo? Início de linha. E novamente Shift. Então veja que vocês nem precisavam ter feito a marcação do meio, né, professor? Ah, professor, podia ter pego, já saído do meio, do início dessa linha e desse ponto, Shift, botão direito, midpoint e pegava no meio da... Podia, certo? Se você é um cara esperto, você viu que poderia sim. Eu só estou marcando por questão didática. E Shift, botão direito e Shift, botão direito, midpoint. Vou fazer até vocês acostumarem, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que basta deixar ligada essa ferramenta. Shift, botão direito, endpoint. Shift, botão direito, midpoint. Podia ser mid, podia ser início, que já tem uma linha lá. Pronto, está marcada, está feito a marcação para traçagem da minha elipse, certo? Como é que eu faço no AutoCAD, professor? Então eu vou mudar aqui a cor primeiro, vou mudar o layer, tá? Eu sei que eu ensinei vocês a mexer com a cor, mas tudo bem, tá? A gente pode, eu vou mexer, estou mexendo com o layer aqui, mas vocês sabem como mudar somente a cor, tá certo? Professor, como é que então eu traço essa maldita elipse? Pessoal, é uma ferramentinha bem simples, tá certo? Ela vai funcionar exatamente como compasso, por isso que eu gosto dessa parte de mostrar em perspectiva isométrica, porque você vai aprender uma ferramentinha que funciona como compasso, exatamente como se tivesse feito à mão. Se você ver aqui, ó, em Home principal, na opção em Draw, né, na guia Draw, na barra Draw, no painel Draw, que é de desenhar, você vai procurar a opção arco, e você não vai pegar qualquer arco, você vai pegar o arco Center, Start, End. Professor, mas por que eu não pego o Start, Center, End? Não, para funcionar como compasso vai ter que ser esse, essa é a didática. Então, Center, Start, End. Centro, início do arco, final do arco. Peguei essa ferramenta. Simplesmente, novamente, ó, aqui é o 1. Então, vou pegar aqui, ó, Shift, botão direito, Endpoint. Aqui é o 1, um ponto. Abri o meu compasso até aqui e agora traço até o meio da aresta oposta. Está feito o meu primeiro arco. O meu segundo arco, novamente. Pego a opção arco, 3 pontos novamente, tá? Arco, Center, Start, End. Agora eu vou, o centro é o vértice oposto, né? O vértice oposto, aonde, pessoal, aqui no AutoCAD tem importância o sentido, tem que ser no sentido anti-horário a traçagem desse círculo, desse arco. Veja só, o certo seria eu vir aqui e depois vir aqui. Vou fazer a opção, vou fazer ao contrário para vocês verem, para mostrar para vocês que se vocês não traçarem no sentido correto, ó, vai dar errado, vai criar o arco ao contrário do que você deseja, certo? Olha lá, ele só não criou o arco que eu desejava, ele criou o resto. Então, eu vou ter que pegar aqui o arco novamente, Center, Start, End, centro, início e fim de arco. Então, novamente, Shift, botão direito, Endpoint, vou pegar aqui, veja, meio endpoint novamente, porque pode ser meio, pode ser início, tem uma linha lá começando lá, por isso, e vou traçar até o final. E aqui, ó, midpoint, certo? Novamente, arco, start, end, center, start, end. Agora, pessoal, traçando os menores, ó, shift, botão direito, vou pegar midpoint, pode ser, aqui o ideal não é mais midpoint, né, o cruzamento de duas linhas, então é intersecção. Pegou a opção intersecção, shift, botão direito, midpoint, ó, do início, shift, midpoint, ao final.
Novamente, pego a ferramenta Arc Start Angel. Veja se ela está ali pré-setada. Clicou, você está pegando ela. Não precisa toda hora ir lá, mas é só para você decorar. Novamente, aí, ó, não peguei a intersecção. Aqui tem que ser intersecção, ó. Intersecção. Sempre anti-horário. Então, midpoint aqui. Pode ser midpoint aqui, como pode ser endpoint. Tá certo? Pronto. Tá certo? Faria essa mesma marcação para os outros pontos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tentem fazer esse cubo com os outros lados, tá? Nessa representação, isso aqui você pode apagar, ó, certo? E aí você deixa aqui, só para demonstrar que você conseguiu, pode deixar... Não existe uma peça, né, com círculos nos 3 lados, aí nos 6 lados do cubo. Mas é só a demonstração da traçagem. Façam aí, me mandem, pode me mandar o arquivo salvo mesmo em DWG que eu quero abrir aqui e dar uma olhada, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.